Imagina a seguinte situação: você acabou de chegar na empresa, tá no seu primeiro on-call, você fez um deploy na quinta-feira passada, não na sexta, porque a gente não faz deploy na sexta. E aí, então, você tá ali de boa, e do nada, seu PagerDuty começa a tocar. Se você não sabe o que é PagerDuty, primeiro agradeça, porque é algo horrível. E você não sabe o que fazer, você tem que resolver o incidente, já deu o rollback, mas tem que resolver porque a feature tem que voltar pro ar. O que você faz? Por onde você começa? Sua resposta foi: vou pros logs? Eu sinto dizer, mas está começando pelo lugar errado. Então vem comigo que hoje eu vou te explicar como que observabilidade vai te evitar muita dor de cabeça, ainda mais na era da IA. Então bora lá? Começando pelo começo, o que é observabilidade e por que ela importa? Observabilidade é você conseguir observar o seu sistema, ou seja, você ver o estado do seu sistema. E isso é muito importante por 2 motivos, basicamente. Se você vê o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo e você consegue agir com base nessa informação. Por quê? Porque se você não sabe o que está acontecendo no seu sistema, você pode ficar meio perdido. Principalmente na situação que eu falei. Se você está um call ou tem que responder alguma coisa com urgência, você tem dois objetivos principais. O primeiro é você fazer com que o sistema pare de dar erro e segundo que ele volte a estar estável o mais rápido possível com o máximo de funções possíveis. Então, essa é a sua linha de ação. Para fazer isso, se você começar pelos logs, você vai ter muita dor de cabeça. Porque digamos que você está em um sistema que lide com, vamos dizer assim, umas 800 transações por segundo. Isso no dia vai dar mais de 1 milhão. E é um valor muito alto. Não é um valor que você vai conseguir ficar ali caçando nos logs e vai te causar problema. Agora, se você tem um sistema que está bem de observabilidade, você consegue olhar seus dashboards, olhar seus traces, olhar tudo que você montou ali de observação e monitoramento para ter uma visão geral do seu sistema, saber quais operações estão demorando, onde está o gargalo, por que está tendo gargalo, e aí então você pode passar a olhar os logs para ver o que está acontecendo. Se foi um tipo de transação, uma feature nova, o que causou isso, o que causou esse problema no sistema. E é por isso que observabilidade importa tanto. E com isso aqui, que agora a gente já sabe o que é observabilidade, vou dividir ela aqui em 3 pilares. O primeiro, e na minha opinião, visibilidade é o mais importante. E o que eu quero dizer por visibilidade? É você ter dashboards e conseguir usar esses dashboards. Não falo assim, encher de dashboard para tudo, mas sim dashboards úteis, que tragam informações interessantes. Ou seja, se tem um P99, um P95, um P90 ali, que vai dizer como que está 99% das suas requisições, 90% delas, vai te ajudar bastante. Então, isso é muito útil para você saber a saúde geral do sistema. Ali vai ser seu ponto de entrada. Você pode ver onde que degradou, onde que causou problema, como que está se comportando durante o tempo. Então você vai conseguir ali, a partir desse dashboard, ter a visibilidade de quando que seu sistema começou a apresentar uma saúde diminuída, começou a ter problemas e como que ele progrediu ao longo do tempo. Se foi algo que caiu um tanto, estabilizou, ou se é algo que está continuamente caindo. Tudo isso é muito importante para você ter um sistema que permita você saber o que está acontecendo. E junto da visibilidade tem o monitoramento. E apesar dos dois estarem muito próximos um dos dois, e o monitoramento acabar gerando muitos dashboards, monitoramento, o que eu quero dizer aqui é você saber o que está acontecendo com o seu sistema. Digamos assim que você seja a Netflix. Você quer saber o tempo que está levando para servir um chunk de vídeo, o tempo que está levando para o usuário logar, para ele fazer alguma operação nas contas deles. Então é você saber o que está acontecendo com as operações do seu sistema, a maneira que elas estão sendo feitas, o quanto demora, por que demora, se tem algum gargalo, e isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes. Então, é ver o sistema com detalhes. E junto disso, independente do que você esteja rodando no seu sistema, é muito importante que você saiba como isso está performando, porque às vezes a gente aloca um container nele com, digamos, sei lá, 1 GB de memória RAM, meia CPU e vida que segue. Mas se você tem, por exemplo, um dashboard de métricas que está lhe dizendo quanto de memória que está consumindo a aplicação como um todo, todas essas coisas, você consegue ter mais detalhes desse sistema. E nisso entra um ponto que vai trazer as informações desse, tanto dos dashboards úteis quanto de monitoramento, que são as métricas. E as métricas são é o ponto mais importante para mim desse vídeo. Por quê? Boas métricas, elas vão ter uma característica muito forte. Elas falam muito dizendo pouco. O que eu quero dizer com isso? Elas trazem muita informação sem precisar ter 1 bilhão de dashboards e um monte de coisa. E isso é muito importante, porque como eu falei, se você tem um monte de dashboard, você vai ficar perdido tentando procurar o que está acontecendo. Se você tem 5 dashboards que explicam o funcionamento do seu sistema, qual a operação que está demorando, quais são as operações ali de destaque, você consegue resolver um incidente muito mais rapidamente. Você consegue fazer o rollback e agir ali em cima, fazer um fix muito tranquilamente. Você consegue entender mais o seu sistema com muito mais detalhes. Por isso que eu digo que as métricas têm que ser claras e, sendo bem sincero, poucas. No sentido de, elas têm que
toda métrica que você decidir ter ali, ela vai ter que ter o seu valor e vai ter que ganhar o seu valor. Porque você pode ter métricas de N coisas, mas quanto mais informação você tem, mais você tem que fazer com essas informações, mais valor você tem que tirar. Chega um momento que essa balança entre quantidade de valor que você tem das métricas e quantidade de métricas acaba pendendo mais para a quantidade de métricas, você perde o valor. Então é algo muito importante que você tem que manter aí. E falando também sobre isso, sobre métricas, quando você tem um sistema bem metrificado, bem instrumentalizado, que você consegue ver qual operação que está sendo analisada, quando está sendo realizada, você deve pensar, tá, mas onde ficam os meus logs? O que eu vou fazer com os meus logs? E essa é uma parte interessante. Os logs ainda têm seu valor. Por quê? Casos que estão fugindo ali do usual do sistema, ou seja, casos que são exceções à regra, são muito importantes. E eles acontecem raramente. Então, se você consegue puxar pelos logs um evento, é muito útil. Por quê? Porque você vai saber o que está acontecendo exatamente ali, onde ele começou, onde ele terminou. Ah, Guilherme, mas eu tenho um sistema que é distribuído, então eu vou ter que pesquisar o mesmo Event ID, o mesmo trace, ao redor desses eventos, em todos os meus sistemas, em todos os meus microserviços. Pô, só fazendo isso eu vou gastar umas 5 horas. Então é aí que vem um ponto muito importante. Tracing. Tracing é quando você seta uma aplicação, um conjunto de aplicações nesse caso, um conjunto de microserviços, para que quando ele passar por N microserviços, ele tenha um identificador único que vai definir aquele ali, ou seja, um Tracing ID, que vai estar ali definindo o que está acontecendo com o seu evento ao longo dos microserviços. Se você tem um coletor de métricas ali que vai estar sendo utilizado, como um Prometheus da vida, você consegue mostrar isso num dash do Grafana, pesquisar o que está acontecendo e ter essa facilidade. Mas, junto disso, além de ter esses Trace IDs, que vão permitir você ver o que está acontecendo com esse evento ao longo de N microserviços, algo que eu gosto muito e que eu tenho utilizado muito recentemente são os Wide Events, que basicamente eles substituem um pouco dos logs, porque quando você fala de logs em escala, pensa assim que uma operação, ou seja, uma operação pode gerar mais de 15 linhas de log. E imagina o volume disso. E você não pode só jogar isso pro STD error e vida que segue. Não, você tem que lidar, tem que armazenar, às vezes você quer ter uma auditoria desses logs ou algo similar. Então é necessário que você tenha esses logs salvos em algum lugar. E por mais que seja um volume pouco, um volume baixo, para uma única linha, que você ainda pode diminuir isso aqui, mudando a severidade do log, e às vezes está como rodando em produção como info, e você dá para, por exemplo, o warn, que só vai pegar o warn e erro, você acaba tendo um sistema que ainda assim vai estar gerando muitos logs. E quanto mais logs, mais armazenamento, e armazenamento em escala é caro. E a gente não quer gastar tanto. Ao menos, uma boa maneira de você se destacar na empresa, deixar seu gerente feliz, garantir aquele bônusinho assim legal, é você economizando dinheiro. E economizar dinheiro pode resultar em uma promoção ou num bullet point bem legal para o seu currículo também. Então fica algo, e que é algo que é bem interessante. Então, por mais que você tenha esses logs em escala, é bem comum você ter um problema chamado cardinalidade dos logs, que é quando seus logs chegam num volume muito alto, eles começam a acumular demais e você tem esse problema de onde eu armazeno, quais logs são só os que eu vou acessar constantemente, ou seja, que vão estar ali num hot storage, que pode ser acessado a qualquer momento, quais logs que vão para um cold storage, que eu vou ter acessando de vez em quando, algo do tipo. Então, esse é um problema que acaba existindo. E os wide events acabam resolvendo esse problema, mas eles são uma solução no geral para o logging, que é você, como posso dizer, juntar o que seria o seu log em uma entry, um JSON assim, que vai estar descrevendo o que aconteceu. Então, passou por tal lugar, parou em tal operação, demorou tanto tempo. E isso vai ser basicamente a condensação de todos esses logs aqui em um único evento, em um único payload de um JSON. Que em escala pode fazer sentido, porque quanto mais logs você gera, muito mais logs você vai ter que armazenar. E armazenamento é caro e você precisa dele. Se você está operando em escala, e digamos que um cliente seu, que é bem importante, acabou tendo um caso ali muito raro, um bug muito raro que vocês não conseguem replicar em teste, não conseguem adicionar um teste de regressão para garantir que nunca vai acontecer, como que você vai debugar isso? Como que você vai encontrar o que vai estar acontecendo? Né? Nesse caso, pode ser que sua observabilidade não te ajude tanto, porque é um caso muito raro, não é uma exceção à regra. Então você vai ter que puxar pelos logs do evento, e se você tem um ID event que está dizendo ali exatamente o que aconteceu, que você só precisa bater o olho e ler, em vez de ter que procurar um trace ID ao longo de 15 microserviços, eu te garanto que isso vai te salvar muita dor de cabeça e vai salvar seu tempo. E se for um agente de IA fazendo isso, melhor ainda, porque você vai economizar contexto. Então,
Esse aqui, para mim, é a grande importância dos logs. E falando disso também, sobre tudo isso aqui, de como isso entra hoje na era da IA, imagina que você acabou de fazer seu novo SaaS do fim de semana, que vai te deixar rico. Você fez esse SaaS, integrou ele com tudo que você precisa, fez o deploy. Se você não tiver métricas, e digamos que esse sistema realmente seja o SaaS que vai te deixar rico, você vai querer manter ele, você não vai querer, depois de uma semana, acabar com ele. Você precisa saber o que está acontecendo. Então, se você tiver essas métricas, você vai conseguir agir muito mais rápido quando problemas acontecerem. Uma coisa que eu gosto muito de frisar, falando sobre desenvolvimento de software e engenharia de software, porque essa é uma parte mais de engenharia, é que a gente não faz software que não vai falhar, porque não tem como isso. É impossível você fazer um software que não falhe. Você pode ser o Cloud Fable 7, que o software ainda vai falhar, porque o que o usuário está fazendo é inesperado. Você não consegue esperar todo o funcionamento todas as ações do usuário. E, com isso, é muito importante que você tenha uma maneira de ver esse sistema e agir rapidamente quando algo der errado. Então, fica aí uma dica minha de como praticar engenharia de software. Faça programas que sejam fáceis de lidar quando algo dá problema, porque é eventual, é algo que vai acontecer, não é algo que você tem como fugir. As coisas vão dar problema, erros vão acontecer, você vai tomar um PagerDuty de madrugada e não vai ser legal. Então, é bom que você tenha um sistema que seja fácil de observar, fácil de agir em cima dele e resolver os problemas. E sempre tem ali um manualzinho do que fazer quando der algum problema, o famoso runbook, para resolver esses problemas. E tudo isso aqui, na era da IA, onde a gente está produzindo muito mais código, com muito mais velocidade, e uma qualidade que pode ser às vezes questionável, por mais que a gente coloque N guardrails ali para impedir os problemas, é muito importante que você consiga ver o que está acontecendo. Porque, sendo sincero, muitas vezes hoje em dia a gente não está nem olhando o código. Eu ainda leio código, gosto de ler código, sou meio maluco da cabeça, mas é muito importante que você consiga ver o que o seu sistema está fazendo. Se você consegue bater o olho num dashboard e ver que tá, a saúde do meu sistema tá ok, ou tá, esse deploy aqui aumentou o consumo de memória em uns 15%, mas tá tranquilo, tá dentro do esperado. Ou, putz, esse deploy aqui adicionou uma condição de memória, um memory leak, que está fazendo que o meu runtime aqui está comendo muito mais memória. Tudo isso, se você consegue bater o olho e ver, perfeito. E junto disso aqui, se você adicionar alertas que vão ali tá te chamando a hora que você precisar, seja uma notificação no Telegram, no Discord, no PagerDuty, seja onde for, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Vai por mim. Isso, não quero que ninguém passe por acordar de madrugada porque o PagerDuty tocou. E tudo isso aqui veio de uma conversa que eu tive com o Sam, o vulgo Sam Santos B, do Twitter. Muita gente boa, vou deixar aqui o arroba do Twitter dele. Porque na CodeCon a gente estava falando sobre observabilidade e do quão importante é, exatamente por causa disso. De que hoje em dia, com o volume de código que está sendo gerado, e dando um pouquinho de contexto, o Sam ele trabalha numa startup que, sendo bem sincero, está passando de mais de 1 milhão de requests por dia com facilidade. Eu acho que isso aqui eu joguei baixo ainda o valor. Você ter uma maneira de visualizar o sistema em tempo real, basicamente, saber a saúde dele é muito importante. Porque se você está se movendo num ritmo rápido, precisa fazer deploy de código, implementar coisas para garantir seu espaço ali no mercado, sua fatiazinha do bolo, é muito importante que você tenha esse cuidado. Porque, sendo bem sincero, como o exemplo que eu estou repetindo aqui, quando algo dá problema, pode ser uma dor de cabeça grande. E vai ser. Mas se a gente consegue diminuir o tempo que essa dor de cabeça tá ali batendo na gente, a gente consegue resolver as coisas rapidamente, é algo que vai dar paz pra gente. E você ter a paz de dormir tranquilo, sabendo que se der algum problema, é fácil de resolver, é algo que vai facilitar muito a vida. Então, basicamente é isso aqui sobre o vídeo de hoje. Esse é um vídeo que basicamente existe por causa dessa conversa com o Sam. Muito obrigado, Sam. Um grande amigo meu. Sabe muito, muito sobre Node. Então, se quiserem saber mais sobre Node, com toda certeza sigam o Sam, troquem ideia com ele, porque ele é mestre de Node, sabendo muito sobre A. E, bom, basicamente isso que eu tinha para falar hoje. E coloquem observabilidade, métricas e monitoramento do seu sistema para vocês não ficarem voando no escuro e ficarem perdidos quando algum problema acontecer, porque problemas vão acontecer.